Glória a Deus. Glória a Jesus. A graça e a paz, queridos. Uma ótima noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por mais essa noite. Glória a Deus. E tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele já começou, né? Já começou a fazer grandes coisas no nosso interior. Porque durante o dia o Espírito Santo ele vai preparando o nosso coração, preparando a nossa alma, vai nos preparando, né? Nós vamos ficando um pouco mais sensíveis à sua voz, por entendermos a nossa necessidade de Deus, por entendermos que no curso da nossa vida precisamos demais da orientação do Espírito Santo. E por conta disso, desejamos cada vez mais perto dele estar, desejamos cada vez mais conduzido por ele ser. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria nessa noite de compartilhar a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5. Gostaria de compartilhar com você no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Uma palavra que o Espírito Santo ministrou na minha alma, no meu coração nessa tarde. E eu quero compartilhar com os irmãos amados, em nome de Jesus. E desde já, convido você a nós orarmos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, te louvamos e te glorificamos. Rendemos a ti graças, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado, Pai, por mais esse momento em que nós temos essa oportunidade de poder ouvir a Tua voz. Tua palavra viva e eficaz, que é poderosa para consertar, para libertar, para nos dar entendimento, nos educar, Senhor, e fazer com que sejamos melhores pessoas, Pai. Que sejamos tratados, que sejamos trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, que nessa noite todos os lares, famílias, todas as pessoas que partilham conosco desse momento, possam estar sendo tocadas, abençoadas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar curando os enfermos, que o Senhor possa estar restaurando os corações, restaurando vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Evangelho de João, no capítulo 5, considerando do verso 1 ao 8, pelo que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali paralítico fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Repetindo o verso de número 8, disse Jesus: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Amém? Bom, tendo em vista que esse capítulo de número 5, ele mostra que anteriormente Jesus vinha num processo de restauração de algumas pessoas, vidas que estavam adoecidas, não apenas da alma, mas também fisicamente. O texto anterior mostra Jesus curando o filho de um oficial. Um pouquinho mais atrás nós vemos Jesus dialogando com a mulher samaritana. Mas eu entendi que aqui, quando ele sobe para Jerusalém, estava acontecendo uma festa, né?
uma festa dos judeus, conforme diz o texto. E quando a gente fala de festa, festa é sinônimo de alegria. Obviamente, quando nós falamos de festa, pensamos logo em gargalhadas, confraternização, comunhão, enfim. Pensamos na parte boa, em comer, né? Toda festa tem comida, pensamos logo em comer. E principalmente quando a festa é de crente. A festa de crente, se tem uma coisa que não falta é comida, porque crente come. E a Bíblia diz que Jesus estava indo naquela festa, era uma festa dos judeus. Só que a ideia de quem vai para uma festa vai pelo que ela propõe. Mas Jesus não. Jesus ele não vai para a festa. Ele sobe com a intenção, porém, ao chegar lá, ele não permanece naquele ambiente. Logo, ele segue adiante. E logo adiante de onde ele estava, havia um tanque, né? Um tanque muito conhecido, chamado de Betesda, Casa de Misericórdia. Nesse tanque, conforme está algumas inscrições aqui, diz que ele tinha cinco entradas em volta. Era um tanque bem considerável, com entradas acessíveis, e que tinha alguns pavilhões, e que algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, o texto diz que uma multidão, um grande número de pessoas, elas se reuniam ali, ou elas eram depositadas lá. O que é mais interessante é que o texto fala dessas pessoas com uma descrição, fala que essas pessoas, elas eram inválidas, né? O texto deixa claro que elas eram inválidas porque, consequentemente, elas eram doentes. Então era um lugar de pessoas doentes, era uma espécie de hospital público, né? Onde ali eram reunidas um número sem precedente de pessoas que esperavam por uma cura, porque havia uma história, havia um conceito religioso, místico, de que aquele tanque ele tinha uma ação espiritual, uma ação sobrenatural, de um anjo que por tempos em tempo ele vinha e agitava a água. E essa água, uma vez quando agitada, logo o que primeiro chegasse a tocar na água, ficava curado. A Bíblia não relata de nenhuma cura desse tanque. Todavia, esse folclore se desenvolveu por aquela região, e logo todo mundo que naquele lugar estava esperava uma solução. E quando isso espalhou, né, e quando essa informação, em que não há nenhuma comprovação, nem científica e nem mesmo de testemunhos contado nas escrituras, pelo menos eu nunca li, diz que as pessoas ficavam esperando esse mover das águas, em que um anjo vinha e ao movimentá-la, logo alguém que chegando próximo e tocasse ou caísse ou se jogasse. Eu fico imaginando a cena, né? Porque o texto fala com propriedade que ali haviam cegos. Se eram cegos, logo não sabiam o caminho, a não ser que fosse levado por outras pessoas. Diz também que haviam ali um número de mancos e paralíticos. O manco ainda tem uma chance maior do que o paralítico, porque o manco, dependendo do grau de deficiência, ainda consegue chegar. Mas o paralítico, talvez só se arrastando, ou se também levado por outras pessoas. Bom, o que me interessa dizer nesse texto aqui é o que nele acontece como sendo uma esperança para nossas vidas. Eu gostaria de considerar nessa noite o tema apropriado para essa nossa leitura é Adeus Tanque de Betesda. Adeus Tanque de Betesda. Goodbye forever. Para sempre adeus. Bye bye, tchau. Fui. Use o que você quiser como expressão de um adeus, de um abandono de ambiente, e nesse caso de um ambiente que para nós leitores já faz com que ele se faça tão triste, pior, muito pior, creio eu, que era para aquelas pessoas que viviam ali. Assim como aquelas que passavam e olhavam aquela situação deplorável de tanta gente, conforme diz a minha Bíblia, um grande número de pessoas, em outras Bíblias, uma multidão de pessoas. E penso eu que um lugar tão acessível, visto por tantas pessoas, que também usado por muitos para serem um depósito de pessoas inválidas, né? Quando a gente pensa que alguém que tendo em casa um parente ou qualquer um ente querido doente,
num grau de doença que ultrapassa o tempo, supera, vence o cansaço daquele que cuida. E não dizendo isso que quem cuida deve abandonar, mas como uma realidade também dos nossos dias, que não são poucas pessoas que são abandonadas por outras a que deveriam cuidar delas, né? E isso nós não nos referimos apenas às pessoas que são doentes fisicamente, mas também pessoas que alcançam uma certa idade. Quantas são abandonadas por filhos e por demais parentes? Enfim, nós entendemos que essa realidade do tanque de Betesda não é uma distância, não existe uma distância do ponto de vista de compreensão dos nossos dias. Quantos lugares se tornaram tanques de Betesda da vida? Quantos viadutos, quantos hospitais, quantas pessoas hoje vivem em hospitais internados há tanto tempo e família já não o visita, já o abandonou, já o entregou? Porque há muitas pessoas que ela não é curada, mas também ela não parte dessa vida, ela fica em cima de uma cama e por tempos prolongados. E não digo apenas, em um hospital, mas o texto mostra que ali, naquele lugar chamado Betesda, que tinha um tanque, esse tanque que se tornou o refúgio dos abandonados, o refúgio dos aflitos, o refúgio dos doentes, o refúgio dos inválidos. Essa situação toda faz nós entendermos que não é um lugar próprio para a vida, não é propício para nele permanecer por tanto tempo, a não ser que seja nessas condições. As características das pessoas que estavam ali fazia delas pessoas dependentes de outra, caso quisessem sair dali. E no entanto, essa dependência, ela não existia, porque eles estavam entregues à sorte ali, à sua própria sorte. Entendemos ser um lugar de abandono, mal cheiroso, de tanta tristeza, de tanta coisa ruim. E por isso eu vejo que um lugar como esse, quanto antes pudermos dar um adeus para ele, melhor é. Porque eu entendo que muitos do que ali estavam, claro, eles não escolheram estar ali. Eles estão ali por diversas questões. O que tem em comum é que todos eram doentes fisicamente. E por essa doença, que é caracterizada aqui, cegueira, a paralisia e outras que não estão aqui, mas muito provavelmente passou a fazer parte do diagnóstico de uma multidão que ali estava. Há a figura de um homem ali que se faz considerável partilhar dela hoje. Diz que havia um homem ali por um tempo considerável de 38 anos. Esse homem, conforme o verso 5 diz, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Eu só quero corrigir que ele era paralítico há 38 anos. Não necessariamente que ele estava ali há 38 anos. Eu penso nisso. Seria absurdo falarmos que ele estava ali há 38 anos. Então aqui começa uma história que narra fatos da vida deste homem, em que conforme eu disse, apesar de que a uma distância dali estava tendo uma festa, e é possível que as pessoas que estavam na festa estavam alegres, todas alegres possivelmente, mas logo adiante está o reflexo de uma representação de uma sociedade que, enquanto uns celebram festa, celebram suas dores. Não celebra no sentido de comemoração, mas é porque não sobra outra alternativa. E o texto mostra que para os que estavam na festa havia alegria, mas para os que estavam ali, o que havia era sofrimento, era choro, era dor. E este homem, ele do tanque de Betesda, ele representa um grupo considerável de pessoas no mundo. Ele representa o grupo dos que sofrem. Ele havia uma grande multidão, mas a Bíblia não poderia passar todo o tempo falando de todos que ali estavam, porque a Bíblia é um livro bem objetivo. Cada circunstância pega uma situação para exemplificar. E este homem é a figura de representação para exemplificar uma representação de um povo que estava ali. Ele representa exatamente o número dos que choram, dos que sofrem. É isso que acontece. É claro que os que estavam ali sofrendo, eles estavam ali sofrendo por uma razão.
a razão da doença física, né? Eles tinham todo o sofrimento que eles estavam vivendo ali, naquele ambiente deplorável, era representado, ou seja, era produzido por doenças físicas, né? Essa é a grande verdade. Nenhuma das pessoas que estavam naquele tanque, nenhum dessa multidão em crise, uma crise provocada pelas doenças, nenhum deles estavam ali por opção, eu acredito. É claro que no primeiro momento a expectativa maior era pela cura, mas no segundo momento era por falta de opção, porque quando eles chegaram lá, chegaram sendo levados por alguém, mas para sair de lá, faltou esse alguém que o tirasse. Levado por um familiar, levado por um amigo, levado por uma pessoa qualquer, mas para tirar de lá, não surge mais ninguém, não surge um amigo, não surge um parente, até por questão de que essas pessoas representavam peso para quem tentasse cuidar dela. E é assim que muitas pessoas veem as pessoas em crise, elas veem como peso, elas veem como empecilho, elas veem como obstáculo, elas veem como fardo. E este homem, que naturalmente representa um número de homens que ali viviam, um número de mulheres que ali viviam, um número de pessoas que viviam em crise por doenças das quais, para aqueles dias, não havia tratamento, os recursos eram limitados demais, então não havia tratamento para essas doenças, não havia fisioterapia, não havia médicos, hospitais disponíveis para tratar dessas pessoas, o que mostra que aquele lugar funcionava quase como um hospital, porém, com tratamento que ele funcionava ou que ele existia apenas na mente das pessoas, na cabeça delas, porque como eu já disse, nunca ficou registrado nas escrituras, eu nunca li que qualquer pessoa tenha sido curada lá. E aí isso também vai nos levando a compreensão de que aquelas pessoas estavam ali vivendo em crise por doenças provocadas pelo seu físico limitado e adoecido de muitas formas. Alguns talvez nasceram doentes, outras ficaram doentes no caminho. A verdade é que elas estavam doentes física, mas com o passar do tempo, elas também foram ficando doentes emocionalmente. É possível identificar que é uma gente que estava completamente destruída emocionalmente, com as doenças da alma aflorada, feridas abertas. Essas pessoas representam esse mundo de gente doente emocionalmente, esse mundo de gente doente de alma ferida, por tantas coisas, por tantas violências, por tanta destruição, por tantos ataques, por tantas questões mal resolvidas, por tantas questões que também foram proporcionadas por si, criadas por aqueles que, em um momento de desequilíbrio, num momento de ilusão, provocaram crises para suas próprias vidas. Essa que é a grande verdade. E quando eu leio isso, eu identifico que essa é uma realidade de mundo moderno, ou de mundo pós-modernidade, aonde se as pessoas não andam reunidas num tanque de Betesda, num lugar propriamente dito, elas estão existindo de modo espalhado pelos muitos tanques da vida, porque os tanques de Betesda também se tornaram, posso dizer, invisível, né? Do ponto de vista da existência de um buraco com água mesmo, que era o caso dali, mas ele é existente do ponto de vista emocional e em ambientes em que encontram-se a alma humana, uma alma sofrida, violentada, adoecida, uma alma agredida pelas mazelas que a vida lhes propõe, acúmulos de tragédia, de fracasso, de insucesso empreendido, de circunstâncias que se colocaram a tanta expectativa, mas que no entanto elas foram afetadas, elas foram arruinadas. Isso é uma realidade. Enquanto você me ouve aqui
e aqueles que ainda ouvirão posteriormente, talvez seja de fato uma realidade para a vida. Olhar por cima do muro ou pelo batente da janela, ao abrir a janela, olhar do lado e ver pessoas celebrando. Mas não significa que aquela celebração também seja uma realidade contínua, porque há quem celebre vitórias momentâneas, ou conquistas, na verdade, eu nem quero me referir a vitórias, mas conquistas momentâneas, que têm a sua origem no que é ilusório, no que é passageiro, e logo aquela aparente celebração também acaba. Mas é possível que você olhe pela janela e encontre em outros ambientes celebrações, e que essas não são fruto de ilusões, mas frutos de realidade. E também não digo que as celebrações que você possa vir a perceber em outros ambientes não sejam celebrações que escondem dificuldades da alma, mas essas são vencidas por aquele que propõe a razão da celebração, que é Jesus Cristo. E digo isso porque a palavra de Deus, ela diz que nós podemos passar por muitas tribulações, mas não nos entregamos, não nos damos por vencido, não entendemos que não existe saída. O apóstolo Paulo, ele falou que a nossa leve e momentânea tribulação, o nosso leve e momentâneo sofrimento, ele não se compara. Então, ainda que você olhe pela janela da sua vida, e de um lado você encontra celebrações tão superficiais, e de um outro você encontra celebrações que ela tem a sua origem em Deus, e elas não escondem crises também enfrentadas, porque quem vive em Cristo não vive isento de crises, mas aprende a superar as crises, porque confia naquele que é maior, naquele que está conosco. E a palavra de Deus diz que conosco está o que é maior. É isso que nós precisamos entender. Então eu encontro uma representação de um homem nesse texto, que ele estava destruído. É isso que as condições desse homem propõem. Mas a Bíblia diz que nesse ambiente trágico, onde pessoas esperavam o inesperado, uma visita ou uma passagem especial, ela ocorre naquele dia. Jesus Cristo dá uma volta pelaquela região, e especificamente na localização desse tanque, e ele identifica os milhares, ele enxerga os milhares ali, os milhares de pessoas que, na verdade, elas estavam em busca de uma cura, mas também é possível que muitos já nem quisessem mais a cura, o que queria mesmo era a morte. E dentre as muitas que ali estavam, é possível enxergar nesse homem que tinha uma doença de paralisia há 38 anos, e que ninguém sabe por quanto tempo ele estava ali, se há 1, se há 2, não sabemos. O que sabemos é que ele estava lá, e ele se reúne àquela multidão de desesperados, aquela multidão de desesperançados. Ele se reúne a ela. Jesus poderia estar na festa, o que não tinha nenhum problema. É possível que ele tenha passado por ela, mas ele entendeu que logo adiante haviam pessoas que não conseguiam celebrar a vida, porque na verdade elas não tinham vida. E elas não tinham vida por uma razão que muitos hoje não têm. Não têm vida. Porque se nós estamos diante de um texto que fala de uma doença física, não é difícil demais de estender esse texto para os milhares de doentes. E principalmente nesses dias em que muitas pessoas começam a ser minadas, muitas pessoas começam a ser afetadas. E para essas pessoas, que palavra que eu tenho? A palavra de que, assim como o texto no versículo 6 fala que quando Jesus ele chega ali, além de todos quanto ele viu, porque era impossível não ver, mas
João, ele fala deste homem que Jesus viu e que ao vê-lo, ele tem uma iniciativa. Ele tem uma iniciativa que é de aproximar-se dele. E essa aproximação de Jesus faz nós entendermos que é pelo um ver que não é um ver estereótipo. Jesus não apenas viu um paralítico, mas ele olhou e viu para dentro de um coração totalmente destruído. Aquele homem era a maquete de toda a desesperança que ali estava. E a esse homem, ou melhor, é esse homem que Jesus vê, o homem que representa todos os outros que ali estavam. Se fosse um sindicato, esse aqui era o líder do sindicato. Era a representação da destruição, era a representação do sofrimento. E Jesus olha para o interior dele e vê, assim como ele olha para o interior de cada um e vê. A Bíblia mostra quantas vezes Jesus, ao chegar, ao aproximar, ele viu. Nos capítulos anteriores, capítulo 4 na verdade, capítulo 4, quando ele para naquele tanque, no poço de Jacó, ele vê uma mulher ali, uma mulher solitária, uma mulher que seu histórico de vida era trágico, a sua fama era terrível. Ele vê uma mulher que vive em adultério, e ele fala para ela da sua vida, e ela identifica nele um profeta, e ela conta isso posteriormente, quando ela fala, olha, ele falou toda a minha vida. Agora, com qual intenção Jesus aproxima-se daquela mulher? A intenção de mudar a sorte dela, a de tratá-la dentro da sua necessidade, porque quando ele olha para ela, ele não vê uma mulher, ele vê um ser humano em sofrimento, um ser humano destruído, que não importa com quantas vezes as pessoas tentem esconder aquilo que de fato dentro delas existem, elas podem esconder do ser do outro humano, mas é impossível esconder de Deus. E quando Jesus se aproxima e aborda ela com um pedido de água, na verdade, ele só queria dar início a um plano de estratégia, a um plano estratégico de mudança de vida. Porque a conversa se prolonga e ele não despede aquela mulher da mesma maneira que ela chegou ali, mas ele despede ela com vida, coisa que ela não tinha. Por quê? Porque ela vivia em adultério. E o que o adultério propõe, senão uma vida desastrosa, uma vida pecaminosa, mas ainda, além de seu pecado, algo absurdo, maligno. A prerrogativa do pecado é destruição, a proposta do pecado é ruína. É ruína. E eu disse que não importa com quanto, num momento ou outro, alguém julgue controlar o pecado. O pecado é incontrolável. E aquela mulher demonstra isso quando Jesus olha para dentro dela e vê que, apesar dessa vida de adultério, essa vida promíscua, ele também identifica uma outra coisa dentro dela, um desejo de mudança. E esse desejo de mudança, ele tem a intenção, ou melhor, ele propõe uma oportunidade. Porque Jesus poderia ter passado direto, Jesus poderia ter feito outro caminho, até mais perto era do propósito do destino dele. Mas ele passa por dentro de Samaria, o que já era incomum para um judeu. Tudo que um judeu não queria era passar nem perto, quanto mais dentro de Samaria. Porque os samaritanos eram considerados pelos judeus como cão. A raça mais desprezível do ponto de vista do judaísmo eram os samaritanos. Mas Jesus faz questão de exatamente aonde para as pessoas era um ambiente de contaminação, de pecaminosidade, um ambiente histórico, trágico, ou de uma história terrível. Porque para o povo judeu, tudo que eles queriam era que não existisse o samaritano. Eram indesejáveis. Eles eram indesejáveis aos olhos daquela sociedade. Mas aqueles que eram indesejáveis aos olhos da sociedade da época, não se tornou indesejável aos olhos de Jesus. De modo que ele vai até lá, ele entra naquela cidade, ele para naquele poço, pede água para aquela mulher, dá
sequência no diálogo, e quando esse diálogo se intensifica e se desenvolve, ele identifica uma mulher que, apesar de uma crise enorme de identidade na vida, revela em algum momento o desejo de mudança. E quando ele identifica isso, ele dá a ela a oportunidade de mudança, porque ele viu, porque nós estamos diante do Deus que vê. Quando ele vai entrando em Jericó, a Bíblia diz, eu já falava um outro dia desse, ele vai entrando em Jericó, Jesus viu duas pessoas que dentre toda uma multidão de uma cidade são alcançadas. Bartimeu na entrada da cidade, e dentro da cidade, suspenso em uma árvore, Jesus vê Zaqueu. Sabe por quê? Porque ele sempre vê o interior do ser humano. Ele sempre olha para o interior do humano, cansado de uma vida destruída, uma vida arruinada, uma vida sem graça, E não importa com quanto se tenha, como tinha Zaqueu, segundo a Bíblia, ele era líder, ele era chefe dos publicanos, o que faz dele um homem financeiramente muito bem resolvido. Mas o que adiantava uma vida resolvida no âmbito monetário, econômico, mas uma vida arruinada no âmbito das emoções e do espiritual? O que adiantava? O que adiantava aquela mulher ter 5 maridos e ter uma vida destruída e nenhum delas ser dela de fato? O que adiantava? Então foi para a solução da vida dessas pessoas que Jesus veio aos seus encontros. Foi para a solução da vida da samaritana que Jesus entra em Samaria. Foi para a solução da vida de Zaqueu que Jesus entra em Jericó. Foi para a solução da vida de Bartimeu que Jesus passa por Jericó. Assim como também foi para a solução da vida deste homem que 38 anos sofria com tamanha mazela, que Jesus passa por ali. E quando Jesus olha para este homem, vê de fato a realidade do seu interior. Jesus vê o que ninguém vê. Essa é a grande realidade. A Bíblia mostra que, diante do fato de Jesus ter acessado o interior da vida daquele homem, e perceber que também ele estava ali, por uma razão a que muitos têm sofrido no mundo hoje: pecado. Aquele homem não estava ali enfermo, pura e simplesmente porque ele foi acometido por uma enfermidade. A Bíblia diz que ele era paralítico há 38 anos, mas o que dá para nós entendermos quando vamos continuando lendo o texto, é Jesus falando de um homem que teve uma vida muito provavelmente tão desajustada, tão desequilibrada, mas que caiu doente. Um homem que não construiu uma vida anterior à enfermidade, porque talvez esse personagem que representa aquela multidão, também ele representa o número daqueles que vivem, passam pela vida sem construir. Há 38 anos vivendo nessa solidão, nesse abandono. Esse homem nada mais era do que a vítima de um abandono, mas um abandono talvez provocado por ele mesmo. Porque num tempo de vida sadia, tudo talvez que ele não quis foi constituir uma família. Tudo que ele não quis foi ter uma vida regrada. Tudo que ele não quis foi ter uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Pensando, talvez que a vida se resume em festas e farra. Talvez pensando que a vida se resume em comer, beber e coisa do tipo. E não para um minuto sequer para pensar em outras possibilidades. E o que Jesus identifica na vida daquele homem que tem todo esse longo período, é que a dificuldade dele tinha nome. A dificuldade dele era fruto de possíveis práticas que em outros tempos não foram avaliadas. Porque muitas pessoas não avaliam mesmo as consequências. E tempo demais fazia que
que aquele homem estava ali. Mas Jesus o vê, e ele vem de longe. A Bíblia fala que quando ao longe Jesus identifica ele, e aproxima-se dele, e entende que ali, aquelas pessoas, assim como aquele homem, estava diante de uma situação, porque a própria palavra declara que Jesus faz uma pergunta para ele. A pergunta é que se ele queria ser curado, e uma resposta óbvia era sim. Assim eu acredito que, como a todos que ali estavam, se apenas se perguntados a ele: o que vocês querem? Vocês querem ser curados? É claro que sim, porque todo mundo ali estava em busca de uma solução. Mas o que eu entendo é que essas pessoas, assim como esse homem, tinham uma dificuldade de entender algo que é tão nítido, é tão perceptível. Tenho dito que Jesus é a solução, mas é impressionante como às vezes a ideia de solução, ela começa a ser esperada por outras fontes. Fica bem claro que esse homem, ele esperava a solução vinda do tanque. Porque quando Jesus pergunta para ele assim: olha, você quer ser curado? E ele deveria só responder sim ou não. Era tão simples. Mas ao invés de responder sim ou não, ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. A pergunta de Jesus não tem a resposta imediata daquele homem. E eu comecei a pensar: por que ele não responde? Porque ele não estava esperando uma solução vinda de Jesus, ele estava esperando uma solução vinda do tanque. Mas o tanque era distante da sua realidade, porque ele faz menção, ou melhor, a narrativa diz que o primeiro que entrasse quando a água era agitada era curado. Tendo em vista que ele era um paralítico, como ele poderia ser o primeiro? Jamais. Nem que ele se jogasse. Porque outros sempre, no conceito, iria antes dele. É possível que se desse um vento, a água agitasse, era um bando de gente se jogando. Então, quem seria o primeiro? Porque todo mundo, na ânsia de solução, se jogava, possivelmente. Ele, pela sua dificuldade, se dá uma paralisia, nunca é. Mas esse homem, ele revela, quando ele não responde à pergunta de Jesus, ele revela que ele estava demonstrando que, além da sua paralisia física, ele estava também com a alma vivendo em desilusão. Havia uma decepção humana. Ele havia se decepcionado com todas as pessoas, porque quando ele fala: não há ninguém que me ajude, ele engloba todas. Ele envolve pessoas do seu presente e do seu passado. Ele está dizendo: olha, a verdade é que eu sou uma vítima do abandono, me largaram aqui. Ou de repente, ele mesmo foi criando esse conceito de uma possível ausência de ajuda, por talvez não ter construído possibilidades. Ele não foi alguém que, possivelmente, durante o tempo da sua vida, ele talvez não tivesse cooperado para que ele pudesse ter ajudas. Porque tem gente que vive assim. O coração vive tão amargo, cheio de farpas, que na vida ela não consegue agregar valores, ela não consegue agregar pessoas para lhe ser uma mão amiga no dia da dificuldade. Coração amargo, sabe? A alma ressequida tem seus pensamentos e percepções e vontades que vão por outros caminhos, muito mais de valores dos quais ela julga ser importante, e não cria vínculos, não cria uma rede de amizade. E talvez tenha sido o caso, porque há muitas pessoas que vivem solitária por uma opção, a opção de não ser generoso, de não ser generosa, de não ser amigável, nunca, jamais, de
não ser dado a oportunidade da aproximação, de fazer cálculos antecipadamente sempre, e visando que todo mundo que dela se aproxima é porque está interessado em alguma coisa que se tem. Nunca identifica um possível surgimento de amizade. Não consegue olhar a amizade como uma riqueza. O autor de Provérbios disse que um amigo numa crise, numa dificuldade, se faz irmão. Mas precisa ter um amigo. O mesmo autor de Provérbios, Salomão, falou que melhor serem dois do que um. Melhor ser um cordão de 3 dobras, né? Muito mais difícil de se romper. Jesus, na sua ideia missionária, iria de 2 em 2. Na verdade, a Bíblia é um livro que fala muito de amizade, de relacionamento. A Bíblia é um livro família. A Bíblia é um livro da família. Propõe que a família seja uma preciosidade. Bem-aventurado é o homem que coloca no Senhor a sua confiança, sim. Todavia, porém, que no tempo da sua peregrinação, ele cria vínculos, raízes, história, legado. Porém, muitos não pensam assim. Pensam que a vida se resume e faz disso uma obsessão de alcançar coisas das quais para ela tem valor. Enquanto que acha que de fato tem valor, tornam-se desprezadas ou desprezíveis. E no entanto, este homem, por tanto tempo vivendo assim adoecido, adoeceu consigo a alma também. Ele perde as suas expectativas no humano. Ele torna-se alguém tão frustrado que quando lhe é perguntado por Jesus, você quer ser curado? Ele não dá a resposta aqui, que ele recebe a pergunta, mas ele joga para fora, ele manifesta o que estava dentro do seu interior. A desilusão, a decepção com o humano. Ele diz, não tenho ninguém. E essa expressão faz com que nós percebamos que em algum momento ele criou muita expectativa no humano e ela não veio. É possível que a sua primeira expectativa se dava no fato de que para ele alcançar o tanque, ele tinha que ser ajudado por alguém. E a falta dessa ajuda gerou nele essa decepção com toda a humanidade. E isso é muito complicado, porque quando se perde essa expectativa, é logo uma demonstração de que a morte, ela já é uma realidade no interior. Morreu os sentimentos. Aquele homem morreu, ele estava vivo, mas a verdade é que os seus sonhos, os seus sentimentos estavam sepultados ali mesmo. Tanto pela realidade do presente, quanto talvez pelos feitos do passado. Por uma vida desajustada, de trágicas situações, talvez de prejuízo a tantas pessoas, de ter danificado vidas. E esse homem, com essa situação, que se considera também uma vítima do abandono, porque ele diz ninguém. Esse homem revela exatamente que na cabeça dele, assim como daquelas pessoas, a solução ela sempre vai vir de fontes perceptíveis e visíveis do ponto de vista humano. Um dia desse eu estava pregando e disse que Israel estava vivendo uma crise de identidade, querendo ser semelhante às outras nações, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, e pede ao Senhor, aliás, chega para Samuel e pede um rei, julgando que o grande problema delas não eram elas mesmas, com os seus conceitos e até mesmo abandono de Deus. A prova disso é que elas entenderam que a solução para a vida delas viria pelo rei, e elas pedem um rei. Uma doce ilusão. Mas isso também é bem pertinente, porque o ser humano ele tem essa tendência de transferir a responsabilidade de culpa que às vezes carrega. É muito mais razoável transferir para outros. Há uma síndrome de Adão. A culpa foi da mulher que tu me deste. A culpa sempre é do outro.
A culpa sempre são das pessoas. As coisas não estão acontecendo na minha vida por causa delas. Em outras palavras, aquele homem estava falando: eu não fui curado ainda por causa das pessoas. Eu não fui curado ainda porque o humano não tem feito o seu papel de humano. Não tem manifestado uma humanidade. O humano não tem manifestado uma das suas principais características: generosidade, humanidade. Essa era a mentalidade desse homem, que estava decepcionado com o humano. E nisso também abre um parênteses, porque não é difícil demais se decepcionar com o ser humano. Na vida, nós, com uma frequência muito grande, vamos nos deparar com situações, circunstâncias, das quais nós vamos ficar um tanto aborrecido, entristecido e decepcionado com as pessoas. Porque é comum. Nós somos humanos e logo temos essa possibilidade da desilusão com o outro. A nossa mente precisa ser trabalhada, porque a de Jesus era muito bem resolvida. E se nós somos discípulos, servos, precisamos olhar para as Escrituras e aprender com Ele. Quando Ele olha para trás, que tinha todo mundo abandonado, Ele entra em crise. Quem vive é passivo de abandono, de injustiças, de trocas, né? De repente você é só uma figura que em um dado momento foi útil, logo já não mais. Num mundo em que às vezes a gente só representa um CPF, num mundo em que às vezes as pessoas nos têm por perto por conveniência, mas que num dado momento elas podem falar: some daqui, dá um chute, põe para fora. Se não, no sentido do termo literal, do expulsar, do pôr para fora, mas há uma rejeição. E de repente também esse homem representa um número de pessoas que no mundo vive desiludido e decepcionado com o outro. Por que Jesus falou para nós amarmos o próximo? Porque é exatamente com o próximo que nos decepcionamos. Mas quando Ele diz para nós amarmos o próximo, Ele estava dizendo para nós o seguinte: olha, ainda que haja uma decepção no caminho, não deixe isso amargurar o seu coração, adoecer a sua alma, a ponto de você viver no tanque de Betesda por anos a fio, como um paralítico de alma, de sentimentos atrofiados. Mas siga em frente, siga a vida, sacode a poeira e vai adiante. Vai adiante, porque Jesus Cristo ainda e sempre, porque a palavra declara que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Hebreus 13:8. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Ele vai continuar conosco, ainda que todos nos abandonem, nos deixem, nos desprezem. Se nele nós permanecermos, Ele disse: eu jamais o deixarei, o abandonarei. Ainda para reforçar, estarei convosco todos os dias, até a consumação. Mas precisamos estar nele, precisamos ter nele a solução para tudo, e que é o que de repente não acontece com algumas pessoas. Assim como esse homem, diz a Bíblia que ele não enxergava na figura de Jesus quando pergunta: você quer ser curado? Ele não enxerga nessa pergunta que já era ajuda. Porque se Jesus estava perguntando para ele: você quer ser curado? É óbvio que Jesus estava falando assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. Mas ele disse: não há ninguém. Como não há ninguém se Jesus já estava ali? O problema é que às vezes nós não interpretamos a ajuda de Jesus, nós não interpretamos Deus como ajudador. Israel escolheu um rei, pensando que o problema, ou melhor, a solução, viria com Saul. E não veio. Não veio com Saul. E eu pregava exatamente isso esses dias, dizendo que precisamos nos render aos pés daquele que tem a solução. E digo isso ainda até mesmo para muitas pessoas
que mesmo dizendo caminhar com Jesus, tem demorado demais em perceber a mão dele. Quando lemos alguns textos das Escrituras, assim como esse, que o homem do tanque de Betesda estava esperando o tanque, o mover das águas, e possivelmente morreria ali esperando, porque a cura jamais viria, pelaquela fonte jamais viria, mas ele esperava. E ele esperava por quê? Porque a sua cabeça estava condicionada a essa possível ajuda, e por isso quase ele perde a oportunidade. Precisamos identificar imediatamente, sem demoras. No livro do Gênesis, no capítulo 30, a partir do verso 25, tem uma história muito interessante. Na verdade, é um momento da vida de Jacó. Tendo em vista que Jacó é um dos patriarcas, que a sua história é bem interessante, né? Ele era um improvável. Mas no capítulo 30, depois de Jacó ter enganado seu irmão Esaú, ter fugido de casa, ter tido uma experiência no caminho, sem saber, e isso nas palavras de Jacó faz-se semelhante ao que eu estou falando aqui. Ele tem um sonho e diz assim, ele acorda falando assim: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Todo o tempo Deus estava com Jacó e Jacó não sabia. Todo o tempo. O sonho é para revelar: Jacó, eu estou aqui. E ele fala com essas palavras: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Porém, Jacó segue a sua vida, põe uma pedra, derrama um azeite, consagra Betel, segue a vida. Jacó segue em busca de constituir uma família, e ele vai parar na casa de Labão. E lá, ele trabalha por 14 anos para obter a mulher amada, Raquel. Trabalha 7, casa-se com Lia, depois mais 7 para ter Raquel. E num determinado momento ele se fadiga com tudo aquilo, e ele fala: sabe de uma coisa, eu vou embora. Eu não quero mais essa vida não. Por 10 vezes você já mudou meu salário, eu vou embora. Aí o Labão chega: não vou embora, me permita te propor mais uma vez um acordo. Aí o Jacó fala assim: então não vou falar. Porque quando o Labão pergunta: o que você quer receber? O Jacó fala assim: vamos fazer o seguinte, eu quero que todas as vacas malhadas, salpicadas, todos os animais do curral que tivesse essas características, seria dele, e que não era o maior número de fato, né? E o Labão vai lá e separa os que eram dele, Labão, e entrega na mão dos seus filhos, e o Jacó os que eram seus, que não eram muitos. E durante um período, Jacó olha para aquele número pequeno, né, de animais, né, de vaca, de cabra, de bode, de carneiro, enfim, tudo que era animal, que era de criação naquele período. E o acordo era que aqueles que tinham aquelas características não eram de Jacó. Aí Jacó tem uma ideia. Ele pega varas de amendoeira, se eu não estou enganado, era essa. E ele faz ele arranca a casca dela em algumas partes, deixando aparecer a parte branca, a parte interior daquelas varas. E ele fixa ela à beira do rio, onde os animais iam beber água e também se acasalar, enfim, onde por ocasião do dia era levado. E na cabeça de Jacó, baseado num pensamento, ele entende que aquilo vai ter um efeito. A Bíblia diz que os animais de Jacó, eles vão se multiplicando, vão procriando, e vai dando resultado, ao passo que o de Labão não. De Labão fica meio mirrado. Os filhos de Labão chegam para o seu pai e falam assim: olha, Jacó está dando golpe na gente. Só ele está enriquecendo. Ele vai tomar tudo. Labão vai falar com Jacó fala para ele, fala: poxa vida, mas eu tanto tempo trabalhei aqui, você me enganou.
versículo de número 9, do capítulo 31 do livro do Gênesis, é que Jacó chega à conclusão de quem é o responsável. Porque até aquele momento Jacó julgava que a prosperidade dele, o sucesso dele estava nas figueiras, ou melhor, nas varas de amendoeira que ele colocou ali no rio, que no conceito, quando os animais iam se acasalar, o reflexo da água produzia uma transformação genética neles. E Jacó ficou por muito tempo pensando que eram as varas que produziam esse efeito de prosperidade, e Jacó vive a descascar vara, e vai, e assim vai vivendo. Mas até que um dia, os seus olhos se abrem, e ele faz uma declaração a Labão, e diz para Labão: olha, Deus abençoa a tua casa por meu intermédio, pela minha vida. Deus te fez prosperar por causa da minha vida. E foi Ele quem fez os animais se acasalarem para que nascessem os que eram o meu salário. Foi Deus quem fez isso. Não foram as varas, foi Deus. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes se passa tempo demais esperando o mover das águas do tanque de Betesda. Às vezes passa tempo demais descascando varas para poder obter prosperidade. Às vezes passa a se esperar de uma mudança de governo sobre a vida, como Israel esperou, trocar o governo de Deus pelo governo de Saul, pensando que o governo de Saul traria maior prosperidade, maior segurança. E no entanto, todas essas pessoas que esperaram em outra fonte que não fora Deus, chegaram a uma dura realidade, que não adiantou. Não foi Saul que trouxe para Israel o que eles precisavam, porque na verdade eles já tinham que era Deus. A questão é que às vezes demoramos demais a perceber o autor de tudo de bom que acontece em nossas vidas. Quando Jacó faz essa declaração, eu penso que ele, em meio à sua prática exacerbada de descascar a vara, chega um dia que ele fala: mas o que eu estou fazendo? Lá atrás Deus falou comigo que me abençoaria, fiz um voto, Deus está honrando o que eu falei para Ele que faria. Como eu estou atribuindo isso a varas descascadas? Como que vamos atribuir a cura ao mover da água do tanque de Betesda? Como vamos atribuir a uma vida abençoada, quando na verdade a expectativa não está em Deus, mas em um homem, conforme Israel esperou em Saul? Quero eu encerrar nessa noite dizendo para você que Jesus encontra aquele homem do tanque de Betesda lá no templo depois. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele: olha, cuidado. O homem não sabia até aquele momento que Jesus tinha sido o autor da cura. Aquele homem não sabia até aquele momento que Jesus era o responsável pela cura. Aquele homem não sabia que até aquele momento o Cristo vivo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, era aquele que se fez responsável pela cura. Mas aí a Bíblia diz que depois de um período, no templo, Jesus encontra aquele homem, o homem que não conhecia Jesus, mas no verso 13 do capítulo 5 diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Só que quando isso aconteceu, após a cura, quando Jesus fala para o homem assim: pega a tua cama, pega a tua maca e vai embora, meu filho, porque eu não estou perguntando para você se ninguém te ajudou. O que eu estou falando para você é que eu estou aqui como a tua ajuda. Eu estou aqui para ser a tua real ajuda. Eu estou aqui para ser a solução da sua vida. Eu estou aqui para ser aquele que vai mudar a tua história. Então deixa de falar que a tua
expectativa, deixa de pensar que a tua expectativa está no outro, está em alguém em que cujo talvez não venha te socorrer, mas eu estou aqui para te socorrer. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para mudar o cenário da tua vida. E eu quero começar dizendo, olha, levante-se, pega a tua maca e anda. Segue em frente. Segue pela vida. Vai adiante. Esquece teu passado. Esquece as tristezas da tua alma, ou melhor, livre-se dela hoje. Diga bye bye, adeus. Adeus, Betesda. Adeus, tchau, forever, goodbye forever, para sempre, adeus, adeus mesmo. É o que você tem que dizer hoje para as crises da tua vida. Diga adeus para Betesda. Dê um adeus para esse ambiente de sofrimento. Dê um adeus para essa crise de vida. Faça como Jesus falou para o homem: olha, pega a tua maca e segue, vai embora, segue em frente. Segue a tua vida, segue o teu caminho. Essa é a proposta de Deus para mim e para você hoje. Para você que está ouvindo, sabe por quê, queridos? Às vezes nós temos a dificuldade de compreender que a cura começa num processo de consciência. Quando Jesus fala para aquele homem mais tarde, ao encontrá-lo no templo, ele diz: olha, tome muito cuidado para que não te aconteça coisa pior. Tome cuidado. Esse cuidado do qual Jesus se refere, ele deixa claro quando ele fala: não volte a pecar. O que Jesus está dizendo é que existem diversas situações que envolvem o sofrimento. Contingência, falta de informação, precipitação, mas também existe muito sofrimento gerado pelo pecado. E dentre todos eles, não importa, Jesus fala: toma a tua cama e vai embora, segue em frente, porque eu quero mudar a tua vida. Mas ele frisa que o pecado é o maior responsável pelo que ele diz: olha, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Então eu quero dizer para você hoje, que essa situação pode vir a mudar desde que você queira. Aquele homem quase perdeu a oportunidade, por estar condicionado a uma ajuda terrena, a uma visão de socorro, de solução, vinda, sabe Deus da onde? E nunca de Jesus. Muitas pessoas têm vivido esperando soluções para a vida, mas nunca vindo de Jesus. Gostaria de encerrar dizendo para você hoje, que tudo isso pode mudar, desde que você olhe para Jesus e diga: o Senhor é a minha solução, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quero te convidar hoje a viver essa expectativa do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Viva o milagre que Deus tem reservado para você hoje. O milagre da nova vida, o milagre da superação, o milagre do avante. Adeus, Betesda. Adeus. Porque de hoje em diante, siga em frente para uma nova vida. Adeus, tanque de Betesda. Dê um adeus hoje para o tanque de Betesda da sua vida e siga em frente. É o que Deus está te falando, é o que Deus está te propondo, é o que a palavra de Deus está considerando hoje para o teu coração. Se assim é o desejo da sua alma, quero orar junto com você, em nome de Jesus, porque aquele homem quase perde a oportunidade. Ainda bem que Jesus, mesmo diante da resposta dele de que não tem ninguém, Jesus nem mesmo tenta explicar nada, ele só fala: pega a tua maca e vai embora, anda. Amém? Dê adeus ao tanque de Betesda que te cerca hoje. Dê adeus a esse ambiente deplorável, se não de modo geográfico, que não é o caso, mas de modo emocional, de modo espiritual. Dê adeus a um tanque de Betesda espiritual da tua vida, parado, esperando alguém fazer para acontecer na tua. Quem faz é Jesus, e Ele é acessível. Levanta hoje, levanta a cabeça, segue em frente. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entregue de modo imediato. Se já entregou, mas está vivendo no tanque, dê adeus ao tanque de Betesda hoje.
siga por uma vida de conquista, uma vida de sucesso no Senhor, porque essa é a palavra que Deus tem no teu coração. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você, porque eu creio hoje nesse milagre da restauração, creio hoje nesse milagre da libertação, porque o pecado é consequência de uma vida aprisionada. Jesus veio para libertar. A Bíblia declara que Ele é aquele que provê, é aquele que propõe, é aquele que cura, é aquele que liberta. Se nós considerarmos que dele vem o perdão, dele vem a transformação, dele vem a libertação, então não espere de tanque de Betesda que te falaram, mas se achegue a Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é de fato a solução. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos faz entender que o Senhor é de fato quem Tu dizes ser. Tu és a solução, Tu és a cura. Do Senhor vem a libertação, do Senhor vem a solução para toda e qualquer crise existente no interior do ser humano. Pai, por favor, nessa noite todas as pessoas que acompanham, que ouvem, todas as pessoas que têm sido alcançadas, aquelas que ainda serão, em nome de Jesus, possam ser tão tocadas pelo Teu Espírito, enquanto ouvem, que tenham suas vidas transformadas, que possam pegar hoje e sair de passar longe desse tanque de Betesda, dar um adeus, dizer para ele: adeus tanque de Betesda, adeus situação, adeus crise, adeus mesmo, em nome de Jesus, para viver a expectativa de uma nova vida, de viver uma nova experiência, de viver uma nova história. E eu creio nessa palavra, eu creio nesse Deus da palavra. Então, Espírito Santo, que o Senhor envolva todas essas pessoas que ouvem hoje tudo aquilo que está sendo dito aqui, que tem alcançado, que tem sido alcançada no coração, porque não apenas na audição, mas na alma tem sido alcançada, para que tenham suas vidas transformadas. E assim, Espírito de Deus, cremos, Pai, que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, tantas pessoas vivendo no tanque de Betesda da sua alma saiam em nome de Jesus para uma nova vida, para uma nova expectativa, em nome do Senhor. Que toda desilusão, que toda decepção com o humano seja superado pela Tua palavra, pela Tua presença que é viva, Tua presença que é real. E assim eu creio, Pai, em uma nova história. Quando esse que está vivendo esse aprisionamento, diga adeus tanque de Betesda. Adeus tanque de Betesda. Amém? Em nome de Jesus, dê adeus a essa circunstância, dê adeus a essa situação, dê adeus definitivamente e parta para uma nova vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no seu coração e que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua alma para que você entenda tudo que Deus falou nessa noite, em nome de Jesus.